Olá pessoal, este é o canal Bibliofilia, no qual trocamos ideias sobre belas coleções das melhores obras de literatura. Aqui é Renata, talvez alguns me conheçam do Book Cravings, um canal semelhante em língua inglesa, em que eu falo de obras importadas, mas aqui no Bibliofilia falamos de coleções de livros brasileiros, então já deixa o seu like e se inscreva e vamos ao que interessa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa belíssima coleção da Comédia Humana, de Honoré de Balzac. Trata-se de uma coleção com 17 volumes, e estes volumes contêm novelas, romances, contos, que representam a vida e os costumes na época da Restauração Francesa, ou também conhecida como Restauração Bourbon, com a ascensão da burguesia na França. São 95 obras concluídas e 48 incompletas, uma obra realmente monumental. No Brasil, foi publicada essa coleção em 17 volumes, entre 1945 e 1953, pela editora Globo de Porto Alegre. Depois ela foi reeditada pela nova editora Globo, no final da década de 80. E mais recentemente pelo selo da editora Globo, um selo chamado Biblioteca Azul, mas parece que essa nova publicação está parada no 9º volume, para desespero, eu imagino, de quem está colecionando. Então, justamente pela incerteza dessa nova publicação, mais recente, eu acabei ficando com essa coleção, mas verdade seja dita, foi uma aquisição que eu fiz depois de ler A Mulher de 30 Anos, livro do Balzac que é bastante criticado e controverso em relação à sua qualidade, que oscila muito, mas eu gostei muito. Então, uma livraria da minha cidade tinha acabado de colocar essa coleção à venda, e aí depois de um tempo eu resolvi adquirir, porque pesquisei e vi que talvez nunca mais cruzasse o meu caminho essa coleção em boas condições, como vocês vão ver. Para falar mais sobre ela, eu leio um trecho de uma dissertação de mestrado chamada As Coleções da Editora Globo de Porto Alegre, Inovação e Ineditismo, de Júnia Cristina Vaz Vieira, que estuda essa editora Globo de Porto Alegre entre 1930 e 1960. Então ela fala de um editor chamado Rosenblatt, é o seguinte, abre aspas, Rosenblatt viria a conhecer na pensão em que vivia em Santa Teresa um senhor de origem judaica nascido em Budapeste, que atuava como tradutor, revisor e professor de língua francesa. Seu nome era Paulo Ronay e desde 1941 havia se estabelecido no Brasil com sua família devido à perseguição nazista. Em conversa amistosa com o seu novo conhecido, Rosenblatt compartilhou seus planos como secretário da Livraria do Globo. Um deles era a retradução da magistral obra de Honoré de Balzac para o mercado nacional. Segundo Silveira, citado por Torresini, a percepção que Rosenblatt teve do mercado editorial naquele período, em plena Segunda Guerra Mundial, proporcionou novas oportunidades comerciais para a seção editora. Abre aspas. Em 1943, era impossível adquirir-se obras novas de autores franceses. Os tradutores dessa língua, portanto, estavam sem atividade. Foi então que lembrei que poderíamos traduzir obras mais antigas, clássicas. Nasceu então a edição da Comédia Humana. O destino reuniu, portanto, dois homens que fariam história no mercado editorial brasileiro. Rosenblatt, com seu espírito desbravador e sempre atento aos sinais que o mercado emitia, e Paulo Ronay, um estudioso da obra de Honoré de Balzac. Ronay relembra aquele encontro, abre aspas. Escutava esse plano com interesse não só de um professor de francês, mas também de um estudioso de Balzac. Já em 1930, depois de pesquisas feitas na biblioteca do Institut de France, em Chantilly, tinha defendido tese sobre as obras da mocidade de Honoré de Balzac e desde então não cessara de ler e reler os volumes do romancista. Meu conhecimento da vida e da civilização francesa resultava, em grande parte, dessas leituras. Daí poder avaliar o enriquecimento intelectual dos leitores brasileiros, tão afastados, no tempo e no espaço, da Paris da primeira metade do século XIX. Fecha aspas. Rosenblatt percebeu de imediato a oportunidade única que tinha diante de si e, de imediato, convidou Ronay para prefaciar a edição que já estava em curso na seção editora. O professor aceitou com uma condição, que pudesse conferir as traduções assim que estivessem finalizadas. E foi a partir da leitura das traduções, por ele muito elogiadas, inclusive, que o húngaro compreendeu que seus conhecimentos tanto sobre a obra como sobre todos os aspectos da cultura francesa daquele período, ali retratados, seriam de grande valia para a publicação da coleção no Brasil. Por 11 anos,
Paulo Roney orientou criteriosamente todos os tomos dessa coleção, que seria considerada, para a história do livro no Brasil, um monumento editorial. O trabalho primoroso da equipe de tradutores e a supervisão precisa de Paulo Roney abrilhantaram o projeto ambicioso da Livraria do Globo. A tiragem do primeiro volume, de 1946, foi de 20 mil exemplares. Os volumes seguintes tiveram tiragens que variaram entre 15 mil e 9 mil exemplares. Fecha aspas. Advertência ao leitor. A maior parte dos romances e das novelas de Balzac já foram publicados em Portugal e no Brasil, alguns até em várias traduções. Nunca se fez, porém, uma tradução portuguesa completa da Comédia Humana, conjunto formado de 86 romances e novelas e que, no espírito do autor, constituía uma obra única. Neste sentido, a Comédia Humana é um dos maiores, ou talvez o maior projeto já ideado e realizado na literatura universal por um só escritor. Mesmo em outras línguas, são raras as traduções da obra completa. Sei da existência de 2 versões inglesas, de uma italiana e uma alemã, nenhuma delas é anotada. Na própria França, onde há naturalmente várias edições da Comédia Humana, só existe uma anotada, publicada pelo editor Conard e organizada por Marcel Bouteron e Henri Longnon. Em face desses dados, poderá o leitor avaliar o alcance da presente iniciativa da Livraria do Globo de Porto Alegre, iniciativa que constitui legítimo título de orgulho da indústria brasileira do livro. Esta edição brasileira da Comédia Humana distingue-se pelas seguintes características: uma tradução nova, feita por um corpo de tradutores experimentados e conscienciosos, cotejada linha por linha com o texto francês da recente edição da Bibliothèque de la Pléiade, organizado por Marcel Bouteron e considerada definitiva. 2. O restabelecimento da divisão em capítulos e dos títulos de capítulos, existentes nas primeiras edições feitas por Balzac e suprimidos depois pela maioria dos editores por motivos de economia. 3. A inclusão dos melhores ensaios biográficos sobre Balzac, escritos por seus contemporâneos mais ilustres, e dos estudos mais importantes que à Comédia Humana consagraram os mestres da crítica universal. 4. Uma documentação iconográfica tão completa quanto possível. 5. Uma sucinta biografia de Balzac, escrita especialmente para a presente edição pelo autor dessa advertência, que desde anos se vem dedicando a estudos balzaquianos. 6. 86 pequenos estudos introdutivos, um para cada romance ou novela, feitos especialmente para a presente edição pelo mesmo. 7. Notas de pé de página, escritas especialmente para acompanhar o texto da edição brasileira, pelo mesmo. A edição foi empreendida num momento particularmente difícil para o pesquisador, ante a impossibilidade total de obter livros da Europa em razão da guerra. Assim, por exemplo, não pôde utilizar a excelente edição Conard para a redação das notas. Se, embora com muitas falhas, o comentador pôde executar a sua tarefa, deve-o às bibliotecas públicas do Rio de Janeiro e à extraordinária gentileza de muitos intelectuais e bibliófilos brasileiros que lhe permitiram dispor das preciosidades de suas estantes e aos quais expressa aqui a sua gratidão. Pulando algumas partes de agradecimentos, a ideia dessa publicação, concebida no momento em que a França, ocupada pelo invasor, vivia uma das horas mais sombrias de sua história, era a expressão de nossa fé comum em sua ressurreição. Sentimos-nos felizes em verificar que essa esperança se transformou numa realidade antes mesmo da publicação do primeiro volume. Rio de Janeiro, fevereiro de 1945, Paulo Roney. Por fim, alguns aspectos materiais interessantes dessa edição. Vocês viram as capas, que tem ali o baixo relevo, uma gravura do Honoré de Balzac, a lombada com detalhes em hot stamping, também o fato de que as páginas naturalmente são costuradas, o papel de boa qualidade, tanto que está em ótimas condições, apesar de amarelado pelo tempo, e é um papel fino, mas que não transparece muito o verso. Essa é a primeira edição, foram feitas reimpressões em 49,
1952 e 1955. Essa edição é de 1959. É uma belíssima coleção para quem gosta de Balzac e tem interesse de empreender esse desafio monumental que é a leitura da comédia humana. Me diz aí nos comentários se vocês já leram algum livro do Balzac, o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é uma coleção belíssima, não é mesmo? Eu apenas li um livro do Balzac, mas não usando essas edições, mas foi o suficiente para me motivar à aquisição da coleção completa. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa coleção, se vocês já tinham visto em algum lugar, se já leram Balzac. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de deixar o like, porque ajuda o canal a crescer. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal!